Saudações! Hoje vamos falar de uma forma bem rápida, respondendo uma pergunta que eu muitas vezes já recebi. Talvez você já fez essa pergunta, talvez já ouviu alguém fazendo essa pergunta, talvez você nunca fez, nunca ouviu, mas teria curiosidade também de saber. As perguntas são essas. Você fala africano? Qual língua que vocês falam lá na África? Fala uma palavra, uma frase em africano. Como é que fala avião na África? Ou seja, muitos pensam que existe uma única língua falada no continente africano. E dificilmente eu, pessoalmente, já ouvi alguém perguntando: você fala asiático? Você fala europeu? Você fala americano na perspectiva continental? Mas muitas vezes as pessoas perguntam: você fala africano? Então, se formos analisar, vamos perceber que atrás dessas perguntas existe essa resposta. Se a África é um país, é lógico que tem que ter uma língua que todo africano fala. O Brasil é um país, todo mundo fala português, existe uma língua oficial que é português. Estados Unidos é um país, lógico que tem que ter uma língua oficial, que é inglês. Todos os americanos, Estados Unidos falam. E se a África é um país, então a África tem que ter uma única língua que todo africano fala. Pena que a África tem 54 países e a África é um continente. Talvez vamos dizer, não, mas muitas vezes pensamos que a África é um país. E eu pergunto, mas por que a África deve estar sendo confundida como um país? Não tem respostas convincentes. Porque se formos ver na perspectiva de números e países, a África está na primeira posição a nível mundial. Em número da população, a África está na segunda posição. Né? Se formos ver em termos de extensão geográfica, a África está na terceira posição. Então não tem como estar confundindo a África como um país. Não tem. Pena que muitas vezes, talvez podemos dizer que não, a escola não nos explica isso. Ou seja, a mídia passa a imagem da África como se fosse a África um país, não um continente. Isso é verdade. Exemplo disso, por exemplo, se está tendo um conflito na Guiné-Bissau, a mídia vai falar que está tendo um conflito na África. Muitos, né, pessoas que viajam para a África, que eu já assisti nos vídeos no YouTube, que às vezes até você fica um pouco assim, vídeos engraçados. Se o cara viajar para, por exemplo, viajar para a Nigéria, vai falar: eu viajei para a África. Aquele povo é um povo muito lindo, aquele é um povo feliz, um povo amável. Ou seja, ele vai chegar à conclusão de que todos os 54 países da África são Nigéria. Ou seja, é a Nigéria. A Nigéria representa a África. Se o cara viajar para a África do Sul, vai falar: eu viajei para a África. A África é muito lindo, mas ele viajou apenas para a África do Sul, que é um país dentro da África com 54 países. Mas se o cara viajar para a China, ele não vai falar: eu viajei para a Ásia. Acabou. Se ele falar: eu viajei para a Ásia, vai terminar a fala falando: viajei para a China. Se ele viajar para Portugal, mesmo se vai dizer que eu viajei para a Europa, não vai terminar a fala ali. Vai dizer: eu viajei para a Europa, viajei para Portugal. Mas se ele viajar para Guiné-Bissau, viajar para Angola, Moçambique, São Tomé, ele vai falar que eu viajei para a África. Não vai falar que eu viajei para Moçambique. Eu viajei para Guiné-Bissau, um dos países na África. Então, essas narrativas, tanto da mídia como dos caras que viajam para a África, passam a imagem da África como se fosse a África é um país. Não existe uma única língua falada
na África. Não existe uma única língua falada na Europa. Não existe uma única língua falada na Ásia. Não existe uma língua continental que todos os cidadãos que vivem no continente africano falam. Isso não existe. Não existe na Europa. Não existe na Ásia, assim por diante. Então nunca mais faça essa pergunta. Se você ouviu alguém fazendo essa pergunta, se puder, tenta informar de que não existe uma única língua falada na África. E a África também não é um país. Se a África tem 54 países, é óbvio que não ia ter uma única língua que todos os africanos falam. Muitos, e vou repetir de novo, não sei se já falei, 30% das línguas faladas no mundo ficam no continente africano. E a África fala mais de 2.000 línguas. Então não tem como pensar que a África fala ou tem uma única língua que todos os africanos falam. Alguns países adotaram, né, a língua dos colonizadores como língua oficial, que é português, inglês, francês, assim por diante. Mas também muitos países da África têm língua nacional, no caso da Guiné-Bissau, tem uma língua nacional que é crioulo, e tem uma língua oficial, que é português, e tem outras línguas faladas por grupos étnicos. Mas não existe uma única língua que é falada na Guiné-Bissau, na Nigéria, Moçambique, Tanzânia, Quênia, Marrocos, assim por diante. Não existe. Então, essa é a resposta para as perguntas que eu fiz lá atrás. Grande abraço, partilha o vídeo para as pessoas que querem saber um pouco da África. Aqui na África vamos conhecer a verdadeira África. Grande abraço, um beijo no coração.